Hoje é dia 8 de junho de 2023, é feriado de Corpus Christi, e eu vou tratar de dois assuntos que fazem toda a diferença na vida da gente, na minha e na sua, que é falar sobre Jesus e sobre direito patrimonial. Se a gente não conhece o direito que rege a nossa vida em torno do patrimônio, a gente pode ter muitos problemas, a gente pode cometer muitos erros e ter muitos prejuízos também, né? Isso ninguém quer. E se a gente não tem conhecimento espiritual, a gente pode estar cometendo muitos erros na vida que podem se refletir no nosso futuro, né? Como Jesus ensinou, a cada um segundo as suas obras, né? E a gente deve então, na minha opinião, se reger pelas leis divinas também, além das leis humanas, né, que regem a nossa vida em sociedade. Como advogado, eu já beneficiei muitas pessoas com o meu trabalho em torno de vários temas do direito. A gente acaba advogando para os nossos clientes para poder ajudá-los nos mais diferentes campos jurídicos, porque a gente tem conhecimento, a gente quer ajudar as pessoas que a gente conhece e aqueles que são os nossos clientes sempre que possível. E para isso a gente estuda muito, né? Mas como eu disse, meus temas de preferência atualmente são aqueles em que eu me especializei através de muito estudo, que é o direito imobiliário e o planejamento patrimonial e sucessório, com ênfase em sistemas de holding familiar. E o que isso tem a ver com Jesus e como que a gente pode correlacionar com os ensinamentos de Jesus para aproveitar as duas oportunidades de falar de direito e de falar sobre Jesus. Capítulo 7, versículo 24 ao 29 de Mateus. A Bíblia que eu usei para esse estudo é a King James. O sábio e o insensato. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E assim caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E essa casa caiu, desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Recapitulando, assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. O homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha, ouvindo as palavras de sabedoria de Jesus e as praticando. E assim caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Como a gente pode correlacionar esse ensino de Jesus com o direito imobiliário e o planejamento patrimonial e sucessório? Eu digo o seguinte, assim, quem constrói a sua casa na rocha, do ponto de vista do direito imobiliário e patrimonial, é aquela pessoa que, ao adquirir um bem imóvel, para usar como exemplo, toma todas as medidas acautelatórias
de prevenção a eventuais infortúnios. Ela confere todas as certidões negativas, por exemplo, de débitos tributários, de débitos trabalhistas, de ações cíveis, confere e pede certidões de dívida ativa nos poderes públicos, porque se a pessoa adquire um bem imóvel e não toma essas medidas de cautela, ele estará edificando a sua casa sobre areia. Então vem todas essas intempéries, né? A chuva, a enchente, o vento, e vão bater violentamente contra essa casa e ela vai ruir, porque a pessoa não tomou cautela, porque a pessoa daqui a pouco está muito bem lá vivendo naquela casa e de repente chega uma execução fiscal, por exemplo. Aí ela vai alegar, mas isso não estava escrito na matrícula. Mas mal sabe ela que há muitas decisões judiciais que, em respeito ao dispositivo do Código Tributário Nacional, veem que essa foi uma compra e venda fraudulenta, presumidamente fraudulenta, porque é isso que dispõe o Código Tributário Nacional, que um proprietário, estando inscrito na dívida ativa do poder público, da fazenda pública, seja qual for o ente público, União, Estado ou município, então, se ele vende um imóvel, isso é presumidamente uma fraude, porque aquele imóvel poderia ser usado para quitar a dívida tributária. E daí o Poder Judiciário faz com que esse imóvel retorne ao patrimônio daquele vendedor que estava inscrito em dívida ativa. E aí alguém mal informado, mal acautelado, se orientando apenas pelo princípio da concentração, que diz que todas as informações relativas ao imóvel devem estar inscritas lá na matrícula do imóvel, né? Não podendo ser oposta contra terceiros. Então, está cometendo um grave erro, porque o judiciário tem passado por cima disso em várias oportunidades, e principalmente quando se trata de inscrição em dívida ativa, porque a lei prevê que isso é presumidamente uma fraude contra a fazenda pública. Tá? Isso é só um exemplo. E tem muitos outros, né, de medidas acautelatórias na compra e venda de um imóvel que a gente deve se precaver, né? Mas é uma medida que o tempo passar e com o conteúdo que eu vou compartilhar aqui, você vai tendo cada vez mais clareza a respeito de quais são essas medidas acautelatórias e como a gente deve adotá-las. Tá? Tanto na compra quanto na venda de imóvel, considerando que isso também é sucessão patrimonial. Porque muitas pessoas também erroneamente vão imaginar que sucessão é apenas aquela causada pela morte, a chamada causa-mortes, né? Não, sucessão também é em vida, através da compra e venda de um imóvel, onde há a sucessão do titular do patrimônio, trocando um proprietário por outro, e também pela doação. É um tipo também de sucessão patrimonial em vida, quando o dono do patrimônio transfere por doação aquele donatário, que passa a ser então o proprietário daquele bem. Tá? Isso também é sucessão patrimonial entre vivos. E no que diz respeito da sucessão patrimonial por causa mortes, aí a gente pode ter diversas medidas acautelatórias que vão beneficiar não só o patrimônio, mas também aqueles que vão receber, os nossos sucessores, que podem ser por testamento os legatários e também podem ser por doação aqueles donatários e também podem ser os nossos herdeiros legítimos, aqueles necessários, obrigatórios, e que pode ser através de um planejamento patrimonial bem executado, muito beneficiados por esse planejamento. Isso é uma medida de sabedoria, é uma medida contra a insensatez e contra os prejuízos que a falta de planejamento, de cautela, pode causar contra o patrimônio e contra aquelas pessoas que a gente gostaria de beneficiar através da doação, ou do testamento, ou da transmissão ainda em vida desse patrimônio, tá? Mas no que diz respeito à morte, quando ocorre
a sucessão patrimonial por causa dessa morte. Como a gente pode fazer um planejamento patrimonial que seja sensato, que nos previna contra prejuízos e contra reveses dos mais variados tipos, seja financeiros, seja judiciais, de qualquer ordem. Eu diria que se a gente não toma nenhuma medida, a forma que vai acontecer é o inventário, né? Mas o inventário, a maioria das pessoas não sabe, pode simplesmente te derreter, fazer evaporar a maior parte do patrimônio. E a gente pode simplesmente olhar os noticiários de pessoas famosas aí, onde a gente tem notícia de que o patrimônio deles foi derretido quase todo por causa de um processo de inventário que demora já mais de 20 anos e que consumiu milhões e milhões de reais, que levou a venda da maior parte do patrimônio para custear esse processo, e que os herdeiros estão se degladiando nesse processo. São várias as pessoas famosas, e são famosas, e é por isso que a gente recebe as notícias delas através dos meios de comunicação, que passam por isso. Ao mesmo tempo, a gente vai ver muitos empresários que a gente só recebe a notícia de que eles faleceram, que eles morreram. A gente não ouve falar de conflito entre os familiares e nem de processos de inventário que se arrastam por muitos anos e que já consumiu milhões e milhões de reais por causa desse processo de inventário. E a gente não ouve a notícia desses empresários cujo processo de inventário consumiu a maior parte do patrimônio e criou conflito entre os herdeiros, porque eles tomam medidas acautelatórias, medidas de sabedoria para que não haja esse problema. Eles geralmente, pode crer, fazem uso de procedimentos que a gente pode chamar de holdings. São chamados de holdings familiares, e holding é apenas uma palavra, isso não está inscrito em nenhum momento na legislação brasileira. Vai ter sim um holding, essa palavra, em alguns CNAEs, que são Códigos Nacionais de Atividade Econômica. Tá? Mas isso é, na verdade, uma ideia, um conceito de planejamento patrimonial que possibilita com que a gente faça a sucessão patrimonial de uma maneira muito mais fácil, com quase zero de burocracia, é apenas um procedimento chamado cartorial, onde a gente faz uma alteração contratual e efetiva daí a transmissão desse patrimônio com custos que podem ser até 90% menores do que o custo de um inventário. É isso mesmo. A transmissão do patrimônio através de um sistema de holding pode ser até 90% menor do que um custo de inventário. E em relação ao testamento, por exemplo, um sistema de holding não sofre os riscos de judicialização que um testamento tem, porque um testamento pode ser amplamente questionado através de um processo judicial que também pode se arrastar por anos e anos, que pode inclusive atrasar e travar um processo de inventário, por exemplo. E o sistema de holding é baseado em leis de ordem totalmente liberal, baseado no respeito que a lei brasileira hoje atribui ao contrato, a força contratual cogente do ponto de vista liberal que a gente tem hoje no Brasil, principalmente no que diz respeito a esse setor empresarial. Tá? E é lícito, é válido e é completamente justo que as famílias também se beneficiem de um sistema societário chamado de holding familiar. Tá? Numa empresa que muitas vezes nem precisa exercer a atividade econômica, criada simplesmente para administrar bens e para se valer de benefícios fiscais, porque é isso que a lei possibilita que exista. Mas, eventualmente, a família também pode se beneficiar da própria profissão, combinando uma atividade empresarial da própria profissão ou da própria atividade econômica com a proteção
patrimonial que um sistema de holding oferece, protegendo o patrimônio desde a vida, durante a vida e também depois dela, de tal forma que eventuais reveses financeiros ou jurídicos não vão afetar esse patrimônio. Com isso, eu creio que fica bastante claro a diferença entre ser sábio e construir sobre a rocha e ser insensato e construir sobre a areia, né? Pessoas jurídicas não morrem, pessoas físicas morrem. De qualquer maneira, sempre é necessário um bom planejamento para evitar maiores prejuízos e para evitar também conflitos e dores de cabeça. Tá bem? Mas cabe a reflexão, cabe também a nossa providência, porque de nada adianta a gente ouvir essas palavras e não praticar, não é mesmo? O meu nome é Leonardo Andrade, eu sou advogado, sou especialista em direito imobiliário, em planejamento patrimonial, com ênfase em sistemas de holdings familiares, né? Para falar sobre esses assuntos, você sempre pode contar comigo. Eu fico à disposição para dúvidas e perguntas, tanto do ponto de vista do direito quanto do ponto de vista cristão e espiritual. Estou à sua disposição, é só perguntar, tá bem? Por hoje era só então, pessoal. Um grande abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus e com Jesus. Que assim seja. Muito obrigado.